Como Jesus morreu e ressuscitou, Deus ressuscitará os que nele morreram. E como todos morrem em Adão, todos em Cristo terão a vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados irmãos e irmãs, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma vez aqui ao nosso canal, nesse dia de hoje, essa segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020, dia em que a igreja celebra o dia dos fiéis defuntos. Não é dia de finados, é dia dos fiéis defuntos, né? E eu quero pedir a você, antes de tudo, para que você, mais uma vez, que está chegando hoje no nosso canal, ou você que já nos acompanha e ainda não se inscreveu, faça isso agora, dê uma paradinha, se inscreva no nosso canal. É importante a sua presença aqui conosco no nosso grupo. Deixe também o seu like, porque o seu like faz com que o YouTube vá sugerindo esse vídeo para outras pessoas, e assim essa palavra de Deus vai chegando em tantos lares, em tantos corações, de pessoas que verdadeiramente estão necessitadas dessa palavra de vida no dia de hoje. Então seja um semeador comigo nesse projeto de evangelização. Seja uma semeadora, seja um discípulo, uma discípula, missionário, missionária nessa messe do reino do Senhor. Quando você se inscreve no canal, quando você deixa seu like, quando você compartilha desse vídeo, deixa seus comentários, participa, você ingressa nessa família de evangelizadores. E eu sou muito feliz, muito grato a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui conosco todos os dias nessas redes sociais. Você tem toda a liberdade para compartilhar esse vídeo, para baixar esse vídeo e fazer com que ele chegue além, não para popularizar o diácono algo, mas para levar a palavra de Deus, que nós sejamos verdadeiramente evangelizadores. Olha, meu irmão, minha irmã, toma aí sua sagrada escritura ou sua liturgia diária, para junto meditarmos o Santo Evangelho de hoje, que está para nós em João, capítulo 6, versículo 37 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, que palavras confortantes do Senhor para conosco. Veja, o que nós precisamos é apenas ver e crer em Jesus. Aí Jesus diz: todo aquele que vê, pois todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Então, se você vê Jesus e se você crê em Jesus, você terá a vida eterna. Porque Jesus veio, meu irmão e minha irmã, não para que nós nos percamos, mas para que sejamos salvos. Essa é a vontade do Pai. A igreja hoje, de uma maneira muito especial, celebra o dia dos fiéis defuntos. Não é finados. A igreja não crê em mortos. A igreja crê
nos vivos, os vivos que passaram pela morte, mas assim como Cristo, venceram a morte, porque eles estão na graça de Deus. Foram verdadeiramente fiéis ao Evangelho. Viram e creram no Cristo Jesus. É isso que hoje nós celebramos. Algumas pessoas dizem, esse negócio de dia de finados, isso não existe. Esse negócio de rezar pelos falecidos não existe. Meu irmão, minha irmã, quando uma semente morre, o que é que nós fazemos com ela? Nós colocamos na terra, né? E aí, depois que nós colocamos aquela semente morta, seca na terra, o que é que nós fazemos? Nós regamos, colocamos água, colocamos adubo, e aí o que é que acontece com essa semente? Ela germina, ela cresce e ela dá frutos. Nós, cristãos católicos, nós não acreditamos na morte, porque a própria palavra de Deus, as Escrituras, diz que Jesus venceu a morte. A morte em Cristo foi vencida. A morte, por si só, ela foi derrotada. Então não existe mais a morte. Ora, se a morte foi vencida e derrotada, então o que é que existe? O que existe é apenas uma passagem de um estado de vida. O que nós, na nossa compreensão humana e limitada, nós chamamos de morte. Mas os que viram Jesus e os que nele creem, creem na ressurreição dos mortos. É isso que nós professamos no símbolo apostólico, na oração do credo, do creio dos Pai, né, para ser de uma maneira mais popular e você compreender. Então veja, nós dizemos isso, cremos na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne e na vida eterna. Não faz sentido nenhum nós rezarmos pelos mortos. Verdadeiramente quem diz que a oração para os mortos não vale, é uma verdade. A oração para os mortos não vale mesmo não. O que vale é a oração para os vivos. Mas nós acreditamos nos nossos irmãos falecidos, fiéis falecidos, que estão vivos na graça de Deus, estão vivos em outra situação, em outra dimensão, podemos dizer assim. Nós não sabemos o nome, nós não temos esse conhecimento, mas em Cristo nós cremos que Jesus ressuscitou e Ele disse que seria assim, como o Evangelho de hoje atesta. Eu não vim para perder, eu não vim fazer minha vontade, mas a vontade do Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Toda a humanidade é presente do Pai para o Filho. Nós somos pertença do Filho, porque Ele nos resgatou, Ele nos comprou. Sabe, quando você é escravizado, eu vou contar aqui uma historinha para você entender. Muitas vezes a gente critica Deus, a gente bate contra Deus e fica se lastimando, dizendo: por que Deus me colocou para me nascer pobre, nessa situação precária, de dificuldade, está passando por isso? Deus não colocou você assim. Deus não fez você para você viver isso. Tá certo? Fique bem. Mas, diácono, eu nasci, pois é. O problema é que você nasceu assim. E por que nós nascemos assim? Porque os nossos primeiros pais pecaram. Entende? E por conta do pecado entrou a ganância, entrou a ira, a inveja, a maldade no geral. Basta você lembrar que o primeiro irmão matou o outro irmão, né? O primeiro crime foi realizado a partir de dois irmãos de sangue que não sabiam nem o que era a morte e matou, né, o outro irmão por ciúmes, por inveja, entende? Tudo isso veio até nós por conta do pecado, mas o pecado
é uma decisão humana. Então, ora, se os nossos primeiros pais pecaram, então nós que nascemos depois deles, nós também nascemos pecadores. É igual às pessoas que nascem filhos de escravo. Quem nasce filho de escravo também é escravo e escrava, não é assim? Então, se nós nascemos filhos daquele que pecou, nascemos então condenados à morte. Veja, o que é que Jesus fez? Jesus veio como um Senhor muito rico, que compra com alto preço aquele escravo que estava à venda ou não, mas aquele homem reconhece uma preciosidade naquele escravo e oferece toda a sua fortuna. Ninguém vai comprar um escravo por toda a sua fortuna. Por mais caro que o escravo chega, possa valer, ele não vale nem a metade da fortuna do seu senhor, nem a metade, nem o começo da metade. Quem é que vai dar sua fortuna inteira para comprar um escravo? Ninguém, né? Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas veja, Jesus se esvaziou, diz a palavra de Deus, de tudo. Se esvaziou até de Deus. Se esvaziou de tudo, de tudo, de tudo. Para ser um igual como nós. Em tudo, menos no pecado, diz a palavra. Veja, esse Cristo, que é o próprio Deus, morreu. Se esvaziando de Deus, ele deixou de poder exercer os seus poderes divinos. Ele deixou de poder exercer sua divindade em favor de si mesmo. Ele usava os poderes da divindade em favor dos outros, mas não de si mesmo. Tanto que ele ficou com fome durante 40 dias, até o demônio tentou ele, porque ele transformou a pedra em pão. Ele poderia ter transformado, mas ele nunca usou dos poderes divinos em seu favor, para o seu favorecimento, mas sempre em favor de nós, dos escravos do pecado. E aí ele deu tudo de si, a sua vida. Quem é que dá a sua vida? Jesus disse que provavelmente alguém pode dar até a vida por um amigo, mas jamais para o inimigo. Quem é que vai dar a vida para o inimigo? No entanto, nós, com o nosso pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas mesmo com o exercício, a prática do pecado, que nos faz ser inimigos de Deus, Jesus se aproximou de nós de tal maneira que se doou por inteiro, meu irmão, nos comprando por um alto preço. Oh glória! Louvado seja Deus! Que o Senhor nos comprou, nós somos comprados pelo sangue de Cristo crucificado. Então hoje nós somos pertences de Deus. Jesus disse: cumpri a minha missão, não perdi nenhum dos que o Pai me deu. Entende? Então hoje nós celebramos os fiéis falecidos, os fiéis defuntos, né? Não é os finados. Finados é quem teve fim, acabou, não tem mais. Finados seria aqueles que não creem em Deus, não creem em Jesus, que negaram Jesus e negaram consciente, porque aqueles que negaram a Cristo inconsciente, porque não souberam quem era Cristo, não foram evangelizados, então a responsabilidade, a culpa deles terem negado é nossa, que não evangelizamos como deveria. Entende? Então esses também não são culpados. Aí hoje a igreja celebra essa possibilidade da gente rezar por aqueles que talvez até tenham negado Cristo, mas negaram porque nós fomos culpados. Mas vamos colocar uma águazinha, um adubozinho nessa semente que está adormecida, não está morta,
Porque se a semente estivesse morta, ela não germinaria. Ela germina porque ela está viva, está apenas adormecida na terra. Quando nós vamos a um cemitério, a palavra cemitério já vem de semente, não é? Olha aí, vem de semente. Então, o lugar onde eu ponho a semente adormecida, eu vou lá e coloco a água viva que é Jesus. Eu rezo diante daquela semente. Eu coloco o adubo da oração, da unidade entre nós cristãos. Nós tiramos um dia, pelo menos um dia do ano, para vivermos essa atitude de fé e solidariedade cristã. Que bonito nós, muitas vezes, vimos famílias inteiras que se reúnem naquele dia dos fiéis defuntos, lá no cemitério. Se encontram famílias que há tempo não se encontravam e que se encontram diante de um túmulo de um ente querido e celebram e rezam. Que bom é rezar. Rezar, rezar, rezar é sempre bom, nunca é demais. Quem diz que não vale, não sabe o que fala. Toda oração é válida, Deus escuta, e é uma atitude de fé e solidariedade cristã quando nós rezamos pelos nossos falecidos. Eu rezo todos os dias pelos nossos irmãos falecidos, todos os dias. Eu e minha mãe rezamos à noite, e de manhã eu rezo só, e à noite rezo junto com minha mãe. Nós dois juntos rezamos todos os dias, nós rezamos pelas almas do purgatório. Então, a você que não reza, tome também essa devoção. Como que nós queremos, né, que ver o fruto da nossa árvore genealógica se nós não regamos os nossos antepassados que tanto nos deram, que tanto colaboraram, que tanto contribuíram para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Talvez você não tenha nem noção do que sofreram, de quanto testemunho tiveram que dar para que você estivesse ali. É uma forma de gratidão e homenagear a esses nossos irmãos e irmãs que adormecidos estão em Cristo e que com certeza muitos já acordaram para a eternidade. Ah, porque não vai agora, todos estão dormindo. Não, nem todos estão dormindo. Tem quem diga aí que Nossa Senhora está dormindo, os discípulos estão dormindo, lá no céu não tem ninguém. Tem sim. Ou então Jesus é um mentiroso, porque Jesus levou na hora da cruz um ladrão. Depois a própria palavra de Deus diz que com a ressurreição de Jesus foram vistos, andando pelas ruas, muitos daqueles que haviam sido falecidos. Muitos que tinham morrido foram vistos andando depois da ressurreição de Jesus. Então quer dizer, com a ressurreição de Jesus, o tempo se completou. Veja que lá no antigo, no primeiro evangelho, no primeiro milagre das bodas de Canaã, Jesus diz, não é chegada a minha hora. Mas agora na cruz Jesus diz, é chegada a minha hora. A hora da graça, o tempo da graça, o Kairos, a morte foi vencida. O grande combate foi a cruz de Cristo. A morte foi vencida. Cristo ressuscitou. Então, não tem mais ninguém adormecido. Os que estavam dormindo se levantaram. E Jesus disse para o ladrão na hora da cruz, ainda hoje estás comigo no meu reino. Ora, se o ladrão que pecou tanto e se converteu no último instante, ainda naquele dia estava com Jesus, passou a estar com Jesus, porque ele não foi só para um instante depois voltou. A partir de hoje tu estás comigo no paraíso do meu reino, Jesus disse. E se o ladrão recebeu essa graça, dirá os santos e santas de Deus, que passaram uma vida inteira de sacrifício, de oração, de busca da santidade. Deus não seria tão injusto como nós pensamos, a ponto de deixar adormecido. Para quê? Esperando para quê? Deus é o próprio tempo. Jesus não espera o tempo.
Jesus não está limitado a uma palavra, a uma lei. Às vezes a gente ainda está se comportando como os antigos judeus, né? Que dizia que não podia curar no dia de sábado. Veja, há uns dias atrás nós falamos tanto sobre isso. As leituras eram tanto sobre isso, sobre cura de dia de sábado. Jesus, ele vai transgredir, digamos assim, a lei humana para que o seu amor seja a lei por excelência. A lei divina e humana seja a lei do amor. E em nome desse amor, o Senhor nos resgata, meu irmão e minha irmã. Então, quando você olha para Jesus Eucarístico, quando você olha para a Eucaristia, você está vendo Jesus. Já como é que eu posso ver Jesus? Aqui diz, toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Quando eu vejo a Eucaristia, eu vejo Jesus. Eu creio. Por isso que a gente diz, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e sereis salvo. Em outro momento nós dizemos, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Aumentai a minha fé. Aumentai para que eu possa cada vez mais crer e compreender a tua presença real. E aí Jesus diz, aquele que vê e crê, eu o ressuscitarei no último dia. Está vendo, diácono? É só no último dia, não é no último dia do mundo. Não é no último dia de toda a criação. Jesus não disse no último dia da criação. Ele disse no último dia. O meu último dia, aqui, quando eu terminar, o Senhor me ressuscitará nesse meu último dia, como ressuscitou o ladrão da cruz. Que assim seja. Sim, Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia hoje e a possibilidade que nós temos de rezarmos em família, principalmente pelos nossos irmãos falecidos. Muito obrigado pela vida de cada um deles, Senhor, que nos destes. Aqui eu lembro de todos os meus familiares que eu conheci, meus avós, tios, primos, que já não estão mais comigo. E de uma maneira muito especial quero apresentar hoje meu pai, que há 6 meses partiu para a casa do Senhor. Quero rezar também por ele. Toma, Senhor, nas tuas mãos cada um dos teus filhos, nossos irmãos, que conviveram conosco, que nos deram o legado da fé, que nos apontaram o caminho da salvação, que é esse Cristo que tu enviastes para nos resgatar. Por um alto preço nos comprou, por um alto preço ganhou de nós a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cada um dos teus santos. Muito obrigado por todos os fiéis falecidos. Dai a cada um deles descanso e repouso eterno. Repouso eterno, dai-lhes, Senhor, a luz perpétua no céu e espírito. E que venha sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção do Deus do infinito amor, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.